Olá, boa noite. Eu me chamo Gustavo Freitas, sou colunista de política internacional do Jornal Liberal. E na nossa conversa semanal, dessa vez a gente recebe aqui o Lucas Mendes. O Lucas Mendes tem 33 anos, é mestrando em geopolítica, professor e fundador do canal Geopolítica Hoje, que conta aí com mais de 300 mil seguidores, acompanhando diariamente todo o desenrolar de diversas pontas soltas que acontecem pelo mundo. Lucas, é um prazer, seja bem-vindo ao Liberal. Gustavo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, um prazer estar conversando com a audiência de vocês também, falando de geopolítica, que é um assunto que é muito caro para a gente, gosto muito, e, enfim, sempre bom ter a oportunidade de poder conversar sobre um tema que a gente gosta e pesquisa, né? Com certeza. Lucas, o assunto dessa semana, para a gente conversar aqui, a todos que nos assistem, é primordialmente sobre a visita do presidente sírio Bashar al-Assad à China, foi recebido pelo Xi Jinping. A Síria é um país que, desde 2011, entrou numa guerra civil desastrosa, o país virou berço de uma grande catástrofe humanitária, e o Bashar al-Assad, desde então, se tornou praticamente um pária internacional. Ninguém quer conversar com Bashar al-Assad, ninguém queria conversar com Bashar al-Assad. É um país altamente sancionado, especialmente pelo Ocidente, pelos Estados Unidos. E, depois de muitos anos, a Síria, contra a vontade de praticamente grande parte dos países ocidentais, Bashar al-Assad não caiu, Bashar al-Assad segue no poder, e agora existe um interesse de muitos países árabes de voltar a conversar com a Síria e de muitos países, de muitas potências também, que já entenderam que o Bashar al-Assad não vai sair dali e que a guerra, se tem um vencedor nessa guerra, é o governo sírio, o governo de Assad. E essa visita à China é uma surpresa para muita gente, porque é um sinal de que a vida parece que está retomando para quem parecia que não ia ter vida. Lucas, como é que você enxerga essa aproximação da China com o Assad? Bom, acho que você resumiu bem, né? Como a Síria passou a última década mergulhada numa guerra que destruiu a infraestrutura do país em todas as escalas possíveis. Foi também uma guerra que isolou a Síria do ponto de vista diplomático internacional, né? Como você bem disse. Então, foram anos, né, de isolamento, de problemas econômicos por conta dessas sanções e agora, nos últimos anos, nós estamos vendo um ensaio da Síria voltando, né, às grandes rodas, aos grandes salões da diplomacia internacional. A China, ela está procurando ocupar a posição que os Estados Unidos já ocuparam no Oriente Médio em outros tempos, né? A própria União Soviética, né, durante a Guerra Fria, também disputava com os Estados Unidos um papel de predominância, de hegemonia dentro do Oriente Médio. O Oriente Médio sempre foi palco de disputas importantes. Então, a China agora, como essa potência ascendente, né, futura maior economia do mundo, está se projetando cada vez mais também como uma potência geopolítica. Nesse sentido, a Síria ela é um case especial para a China, porque é um país que, além de estar isolado, como nós falamos aqui agora, né, trazer a Síria de volta ao cenário é uma oportunidade da China mostrar força e também do ponto de vista econômico, né? A Síria, toda a sua infraestrutura carece de investimentos, carece de apoio, de estados fortes, capazes de injetar liquidez, né? Capazes de injetarem ali investimentos. Então a China ela tem essa musculatura financeira e acho que casa as duas coisas aí. A questão econômica, a China quer investir ali, até por conta de ser um caminho, né? Uma passagem para a chamada nova Rota da Seda, que é o grande projeto da China para o século XXI. A Síria é uma das rotas de passagem entre o Oriente Médio e a Europa, né? E tem essa questão também de mostrar uma força geopolítica, uma força diplomática, né? A gente viu nos últimos tempos aí também a Síria voltando às reuniões da Liga Árabe, né? Isso também não oficialmente foi falado, mas é muito provável que a China tenha dado um empurrãozinho também para que a Síria tenha voltado ali aos diálogos com os países árabes. Então, assim, você está vendo a China costurar, né, uma situação em que a Síria possa ser de volta chamada ao diálogo internacional e que
nesse momento de diálogo, a China ocupe uma posição privilegiada na reconstrução da Síria e na recondução da Síria como um player importante, né, nas relações internacionais. Essa questão do país, como é um país, a Síria, o caso da Síria é um país altamente sancionado. Eu acho que essa entrada da China nessa conversa com o Bashar al-Assad também seja talvez um sinal de que, olha, não tem por que ter medo das sanções, não tem por que ter medo de conversar com a Síria. Nós vamos fazer, e eu acho que abre-se uma oportunidade que outros países também percam esse receio de conversar, porque todo mundo ainda tem aquela coisa de, pô, se eu conversar com a Síria, pode ser que eu receba algum tipo de retaliação. A China é esse sinal de que os países não precisam mais ter esse receio? Sem dúvidas. Esse movimento da China é uma forma do governo de Pequim bater de frente com os Estados Unidos, com as sanções norte-americanas, mostrar uma oposição a essa política dos Estados Unidos, que vem sendo aí realizada por mais de uma década, né, de sancionamentos. E como a China, nós falamos agora há pouco, né, tem liquidez, tem poder financeiro, é um garantidor dessa reconstrução e um garantidor também de que países que se colocarem nessa reconstrução, né, países que se colocarem nesse momento de apoio à Síria, vão ter a China ao seu lado, né, que é um peso pesado da geopolítica. Gostando ou não da China, né, da política chinesa, independente disso, a gente tem que assumir que ela tem um papel cada vez mais relevante por conta da sua questão econômica. Então, sem dúvidas, né, acho que uma das cartadas que a China dá com esse movimento, com essa visita do Assad, né, desde 2004 o Assad não vai na China, essa visita ela mostra também isso, né, a China batendo de frente com os Estados Unidos como uma nova proposta para o Oriente Médio, né? Lucas, eu estive recentemente, agora em maio, por curiosidade mesmo, eu fui até a Síria, eu conheci a Síria e para mim foi uma surpresa quando especialmente na cidade mais distante de Damasco, ali por Alepo, especialmente em Alepo, eu via muitos carros com a foto do Putin atrás. Você entrava nas igrejas católicas, especialmente por ser minoria, se alguém quisesse comprar um pin ou uma foto do Bashar al-Assad, os locais eram sempre onde estavam as minorias, como, por exemplo, são os católicos na Síria. E aí, junto com a China, a gente tem também a Rússia. A Rússia tem uma presença cada vez mais forte dentro do Oriente Médio. Até que ponto conversa a Rússia e a China nessa entrada no Oriente Médio? E aí uma dúvida. Essa ocupação de espaços que antes eram ocupadas pelos Estados Unidos e agora a China e a Rússia estão, aos poucos, devagarzinho, pegando essa influência, até que ponto isso é só desgaste dos Estados Unidos e até que ponto é os Estados Unidos também decidindo mudar a sua política para sair do Oriente Médio e focar em outros lugares? Acho que você definiu bem, as duas coisas estão acontecendo, né? Você tem, de fato, né? A gente sabe que na geopolítica, na política, de modo geral, não existe espaço vazio de poder, né? Não existe vácuo de poder. Quando um agente sai, logo o outro entra. Então, as duas coisas estão acontecendo. Os Estados Unidos estão redefinindo a sua política, a sua geopolítica para o século XXI, vendo na China esse ator importante a ser desafiado. Agora, com a guerra da Ucrânia, né, todos os esforços norte-americanos sendo destinados para o leste europeu, né, muito esforço econômico, esforço diplomático também. Então, de fato, há uma saída dos Estados Unidos, e essa saída, claro, também é fruto de políticas fracassadas, né? Se a gente for fazer uma avaliação honesta do que os Estados Unidos fizeram nos últimos anos no Oriente Médio, nas últimas décadas, né, alguns objetivos foram traçados, é verdade que alguns foram conseguidos, atingidos, né? A derrubada de alguns grupos do poder, né? A caçada de algumas personagens importantes para a política americana, mas alguns outros objetivos macro certamente não foram atingidos, como o estabelecimento de instituições mais relacionadas ao Ocidente, mais próximas, né, ao Ocidente, em países como o Iraque, como a própria Síria. Isso fracassou, né? Tá aí o próprio governo Assad de pé mostrando isso. Então, ao mesmo tempo que você tem uma saída dos Estados Unidos, tanto por conta desse giro geopolítico, né? Agora de olho na Ucrânia, de olho cada vez mais em Taiwan, na China, acho que esses são os dois grandes pontos quentes, né, da geopolítica. Então, o Oriente Médio ele fica ali para um segundo momento. Importante lembrar também que os Estados Unidos conseguiram um objetivo estratégico muito importante, né, que é o controle das empresas iraquianas, dos poços de petróleo do Iraque, né, por mais que hoje não existam instituições
controladas pelos Estados Unidos ou próximas dos Estados Unidos no Iraque, né? O Iraque é um verdadeiro caos até hoje. Os postos de petróleo iraquianos foram privatizados e estão na mão de empresas multinacionais, muitas ocidentais, né? Então, esse objetivo foi garantido. Mas, ao mesmo tempo, isso causou um desgaste muito grande, né? E levou à saída dos Estados Unidos, levou a, inclusive, desgastes com parceiros tradicionais, como a Arábia Saudita, que vem se aproximando da China, né? Então, a China tem a oferecer muita capacidade econômica, tá? A China tem um desprendimento diplomático muito grande, é um país que não se envolve em conflitos, né? Desde a sua fundação, conflitos de grande escala, apesar de escaramuças com vizinhos como a Índia, né? Então, não tem essa tradição diplomática de guerras, né? Pelo menos desde a fundação em 49, enquanto a Rússia é um país que, se a China tem capital, tem dinheiro, tem investimento para oferecer, a Rússia oferece segurança. A Rússia oferece inteligência, a Rússia oferece os serviços de inteligência russos, foram muito importantes para manter o governo Assad de pé, para avisar com antecedência determinados ataques, né, para poder gerar proteção para a própria figura do Bashar al-Assad e da família dele, né, aeronaves russas foram empregadas, né, o próprio grupo Wagner, né, esteve na Síria em alguns momentos, né, lideranças do grupo Wagner. Então, acho que essa é a dualidade Rússia-China, né, a Rússia vem oferecendo segurança. Isso também tem acontecido na África, com certas variantes, claro, né? Mas a Rússia oferece segurança, oferece armas, oferece treinamento, armamento, né? Então toda essa área militar muito é parte da expertise russa do Kremlin, enquanto a China, que também tem algo a oferecer nesse sentido, mas não é isso que a China exporta, né? A China exporta investimentos, como eu falei no início, a nova Rota da Seda é o grande projeto geopolítico da China, e a Síria, em 2022, em janeiro, assinou a entrada nesse acordo coletivo que envolve aí dezenas de países para receber esses investimentos. Então, é importante essa dualidade, esse trabalho duplo, né? Porque a China não quer investir em um país que semana que vem o governo vai ser derrubado e os contratos vão cair, né? Então, a Rússia estar ali protegendo o governo Assad para a China é benéfico, né? Na medida que ela vai investir e ter a segurança de que um dos seus parceiros estratégicos, talvez o parceiro principal, né, a Rússia, vai estar também sendo um garantidor desse investimento na dimensão da segurança. Exato. Eu imagino isso também, que a Rússia acaba sendo uma garantia de segurança para a China entrar nesses países com mais tranquilidade. E aí você falou uma coisa muito importante, que é a presença dos Estados Unidos em muitos desses países no Oriente Médio, como foi no Iraque, como foi no Afeganistão, como acabou sendo na Líbia, apesar de não ter ficado, mas derrubaram o Gaddafi e a Líbia entrou numa guerra civil muito violenta que até hoje continua do jeito que está. Praticamente não tem um país mais. Eu até inclusive assisti um dia desses, um documentário feito por uma rede de TV americana, me fugiu o nome agora, que ela pega toda a construção da invasão dos Estados Unidos ao Iraque e como ela foi toda mal montada por ouvir apenas pessoas que sequer conheciam a realidade do Iraque, mas que tinham interesse em derrubar o governo para que elas assumissem o protagonismo no país com a queda do Saddam Hussein, e muitas pessoas dizendo que elas reclamam, que elas se arrependem de ter ajudado a derrubar o Saddam Hussein, porque o país acabou piorando sem a presença dele, e piorou com a independência da ajuda norte-americana. E aí a minha dúvida é, não corre o risco de uma parceria Rússia e China acabar seguindo por um caminho similar, em buscar protagonismo e grandes influências dentro desses países e acabarem se tornando países rejeitados, como, por exemplo, já aconteceu no passado da União Soviética dentro do Afeganistão? No caso, a China, tanto a Rússia quanto a China, né, são países que hoje enfrentam, né, uma resistência muito grande do Ocidente, né, para uma cooperação econômica. É importante a gente lembrar, Gustavo, que a China só chegou aonde ela está hoje por conta dessa cooperação econômica com o Ocidente. A China, nos anos 90, nos anos 80, ela recebeu muita entrada de capital forte vinda de países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos.
Essa cooperação foi muito importante, né, para a China poder subir na escada tecnológica, né, estar hoje produzindo produtos de ponta. Quem é um pouquinho mais velho aí lembra, né, que a China tinha aquela imagem de que produz muamba, produz coisa de segunda linha, né, coisa sem qualidade. O pessoal falava, produto chinês. Hoje essa realidade mudou, né? A China conseguiu subir a escada tecnológica mesmo e produz de tudo, né? Desde coisas muito simples, muito bobas, até, né, submarinos nucleares, caças de última geração, computadores, smartphones e por aí vai. Então, se por um lado a China é sim um grande jogador, é verdade que ela enfrenta essa resistência, né? E é verdade também que por conta dessa possível passagem de bastão da China de segunda para a primeira economia do mundo, desse giro, né, do capital internacional da Europa, da América do Norte para a Ásia, é isso que nós estamos vendo, né? Isso aqui não é nenhuma opinião, né? Nós temos muita bibliografia mostrando que os investimentos internacionais estão migrando para a Ásia por uma série de questões, né? Seja disponibilidade de mão de obra, seja, enfim, né, os fatores ali locacionais que a gente fala, né? O investidor internacional ele tem visto que é vantajoso colocar dinheiro nesses países asiáticos. Então, se por um lado está acontecendo, por outro lado, claro, os Estados Unidos estão procurando, né, e os seus aliados ocidentais, manter a sua hegemonia. É assim o jogo geopolítico, isso é natural. Então, sem dúvida, eu acredito que a própria volta da Síria ao sistema internacional, aos grandes salões, não será uma coisa tão fácil, não será uma coisa que não enfrentará resistência. Né? Nós não vimos nos últimos anos o Assad participar de nada. Né? Agora, talvez, como eu disse, a questão aí da sua participação na Liga Árabe tenha sido assim, um marco inicial dessa retomada. Mas eu acredito que ainda haverá resistências, até a gente ver ali talvez um governo dos Estados Unidos cara a cara com o governo sírio, alguma coisa desse tipo, certamente vai demorar. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Se por um lado tem toda essa imagem que precisa ser mantida, né? Foram anos, décadas de guerra, uma imagem muito ruim, né? Sempre passada na mídia americana sobre o Bashar al-Assad. Então, e aqui independente do juízo de valor, né, Gustavo? Porque, claro, se a gente for fazer um escrutínio sobre o governo Assad, sem dúvida é um governo que tem problemas como qualquer governo também. Mas uma imagem muito ruim foi construída sobre esse governo nos Estados Unidos. Para fazer agora retomar essa relação, existe, né, todo um trabalho também a ser feito ou desfeito. Por outro lado, eu queria chamar a atenção o seguinte: pragmatismo em geopolítica impera, né? Nós vimos o ano passado, depois de muito tempo, depois de governo Trump, governo Biden, sancionarem o governo da Venezuela, nós estamos vendo, né? Eu até estou puxando um outro assunto aqui, mas nós estamos vendo uma aproximação, né, entre o governo venezuelano e o governo norte-americano, ainda ali em marcha lenta, muito por debaixo dos panos, mas isso já está acontecendo. E claro, a questão do petróleo é central. Então, eu não duvido que em algum momento, né, a Síria ela possa ser retomada, né, reconduzida. Isso depende muito também, Gustavo, das relações com Israel, de como isso será ajeitado com Israel. Né, o grande problema ali para os Estados Unidos é essa questão também geopolítica israelense, por conta das relações entre Síria e Irã, a permanência do Hezbollah, que é um inimigo histórico de Israel no território sírio. Então, se isso puder ser conversado, se isso puder ser colocado na mesa, né, talvez com essa mediação chinesa, eu acho que as coisas vão se naturalizar agora. Sem dúvida, não vai ser do dia para a noite, né? Isso é curioso, esse que você falou de como as pessoas têm uma imagem de um governo. Eu acho que não dá para culpar as pessoas, não é todo mundo que vai tirar parte do seu dia para procurar saber minimamente o que está acontecendo num país como a Síria. Todo mundo vai ligar a televisão e vai ver o que vai aparecer ali na televisão. E quando eu fui à Síria agora recentemente, essa era uma das minhas grandes curiosidades, porque eu pensava até onde é propaganda do governo, até onde o que a gente vê na televisão é verdade. E foi um espanto para mim conversar com as pessoas, porque quase todas as pessoas existe um pensamento que é muito similar ao que você falou. Olha, a gente conhece a família Assad, afinal, o pai governou antes do filho, eles têm um viés autoritário, não é simples viver aqui no país, mas a gente sabe que se ele sair, a situação do país desanda completamente. Até porque, é bom explicar isso, o Bashar al-Assad faz parte de uma minoria, que são os alauítas. E a forma que o Bashar al-Assad encontrou de governar em um país de maioria sunita foi
juntar as outras minorias, católicos, os drusos, e dar a eles uma proteção. Então, muitos dessas minorias podem até não gostar do Bashar al-Assad, mas sabem que sem ele, o risco de existência deles está comprometido. E eu acho que eu não consigo ver até onde, por exemplo, eu acho que a China talvez seja o grande alívio do Bashar al-Assad de reconstrução, que eu acho que a paciência das pessoas também tem uma hora que ela se esgota. A Síria é um país completamente destruído, cidades fantasmas, que o silêncio grita muitas vezes, e é um país que uma hora ou outra vai precisar de recursos para reconstruir. China e Rússia, você acha que elas vão até o fim para ajudar o Assad a se manter ali? Eu acho que depois desse trabalho todo feito, né, pela Rússia, né, toda essa, e claro, né, é importante a gente pensar também que a Rússia, obviamente, tem interesses, né, depois de tudo isso, né, de todo esse investimento militar que foi traçado ali no Oriente Médio, né, de todo esse investimento que agora a China projeta também. Eu acho que o Assad é peça importante, né, ele é parte da estabilidade para a Síria e para o Oriente Médio, né, por mais que, como eu disse, ele vá enfrentar resistências, acho que ele é parte dessa estabilidade, sim. Você falou muito bem, né, Gustavo? As pessoas, elas sabem, depois de tudo que aconteceu nas últimas décadas, nos países ao redor ali, né, no norte da África também, chamada Primavera Árabe, ela surgiu como um sopro, né, de esperança, de abertura democrática para o Oriente Médio. Mas foi muito interessante perceber como tentar encaixar instituições ocidentais em países de cultura não ocidental, de tradição política diversa, não é simples, não é fácil, né? E pode dar muito errado, que foi o que aconteceu, né? Na verdade, a Primavera Árabe ela vai se converter no inverno árabe, né? Na Guerra Civil Síria e nesse problema aí que a gente está conversando agora. Então, eu acredito, né, que tanto Rússia quanto China observem a família Assad como um bastião ali da integridade territorial síria. A Síria, e isso é importante também de deixar claro, você falou que visitou a Síria, né? A Síria é um país que, claro, apesar da guerra não mais existir como existiu lá nos anos 2011, 12, 13, né? Não existe mais, mas ainda não é um país totalmente pacificado, né? Você tem uma série de atores realizando operações militares dentro do território sírio. E essa presença da Rússia e da China para mediar essas situações com atores é muito importante, porque o governo sírio, apesar de estar de pé, ser o governo legítimo que ocupa a cadeira ali, né, e de fato, tanto legítimo quanto de fato, é o governo que ainda não tem força para poder se colocar sozinho ali contra determinados atores. Então, a Turquia, por exemplo, opera dentro do território sírio, né? Você tem ali forças turcas, vez ou outra, entrando dentro da Síria. Você tem a questão curda, que é muito importante. Você tem forças dos Estados Unidos operando na Síria. Você tem próprias forças russas operando na Síria, né? Então, grupos iranianos, o Hezbollah, Israel, semana sim, semana não, realiza operações, ataques aéreos contra alvos, né, dentro da Síria. Então, eu não vejo outra forma do governo Assad se manter de pé que não com o apoio dessas potências, né? E eu acho que ali é um jogo em que os dois lados ganham, porque apostar em alguma liderança que não seja parte da família Assad, não seja o próprio Bashar al-Assad, eu acho que ainda está um pouco longe, né? Você não teve ali a possibilidade de uma renovação política. Na verdade, a guerra recrudesceu o governo, centralizou mais, né, as coisas na figura do Assad. Então, acredito sim que seja um plano ali de longo, médio prazo, né, manter o Assad no poder para que esses contratos possam ser cumpridos, né, e para que as relações ali possam ser estabilizadas. Acho que é bem por aí mesmo. E você estava falando ainda agora, até citou a questão da Venezuela, que geopolítica nada mais é que pragmatismo. Eu gosto até de dizer que geopolítica é o berço da hipocrisia, então tem que saber conviver com ela. Uma hora você grita uma coisa, na outra você vai estar querendo conversar com aquilo que você não gosta. Às vezes você é até obrigado a conversar com o que você não gosta. E um exemplo curioso foi o acordo da Arábia Saudita com o Irã. E parecia ser uma coisa que jamais aconteceria, que a Arábia Saudita e Irã estão em lados opostos, diversos conflitos no Oriente Médio. E a China intermediou esse acordo e aconteceu. Então, talvez não seja tão fora da realidade
o Ocidente e diversos outros países começarem a conversar com a Síria, não agora, porque eu acho que ainda é um assunto muito sensível para esses países que apostaram muito. E aí uma dúvida, Lucas, eu acho que você já deve ter visto o Donald Trump falando sobre esses países do Oriente Médio, que ele tem uma opinião muito divergente do establishment republicano. O establishment republicano continua sendo a favor do que fizeram no Iraque, na Líbia e até na Ucrânia, e o Trump não. O Trump já disse algumas vezes que o Iraque talvez fosse um país melhor com Saddam Hussein, e o mesmo na Líbia. Será que numa possível eleição do Donald Trump, essa conversa com a Síria possa ter um caminho mais viável? Eu acho interessante sempre pensar nisso, né? A eleição nos Estados Unidos, ela define muita coisa no mundo, né? Muita coisa em vários países. E sem dúvidas, né? A gente viu diferenças importantes. Isso, eu gosto de frisar isso, Gustavo. Acho interessante esse ponto que você pegou, porque se por um lado, na política interna dos Estados Unidos, você tem muitas coisas diferentes entre Trump e Biden, entre democratas e republicanos, por outro lado, na política externa, na geopolítica, existem muitas similaridades, na verdade, entre o Partido Democrata e o Republicano. É verdade que o Donald Trump é uma espécie de outsider dentro do Partido Republicano, né? Ele chegou ali como uma figura meteórica, já era muito conhecido, um bilionário, famoso, né? Por conta de programas de TV, aparições em filmes. Então, ele é uma figura forte que tem um tamanho que nenhuma pessoa dentro do partido tem hoje. Então, acho que ele tem força para isso, né? Para poder, talvez, colocar certas demandas, né? Que são diferentes do que o establishment do Partido Democrata deseja, porque nos Estados Unidos são 2 partidos, né? E esses partidos têm muitas alas, têm muitas variantes, mas, como eu falei, existem muitas similaridades. Se a gente olha, por exemplo, alguns objetivos estratégicos, né, até em documentos, né, do Exército americano, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a gente vê tanto democratas e republicanos concordando, por exemplo, sobre como deve ser a política para a China, ou a política para o Oriente Médio. Eu acho que o Trump, ele resgata, né, um pouco da política, né, clássica lá dos Estados Unidos do século XIX, do isolacionismo, né? Os Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial, quem lembra aí das aulas de história, lembra que os Estados Unidos na Primeira Guerra ficou meio distante, né? Não entrou logo de cara. Foi só depois da Segunda Guerra que ele assume essa posição de intervenção em vários países, pelo mundo inteiro, no âmbito da Guerra Fria. Então o Trump, ele resgata um pouco isso e, como você disse, né, talvez uma relação mais menos invasiva, né, com o Oriente Médio depois desse desgaste todo. Até porque o Trump, ele tem como uma política, como eu falei, né, esse isolacionismo, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos não vá, né, proteger a sua esfera geopolítica, só que ele observa que essa esfera geopolítica está muito mais ligada ao controle da América Latina, né, dos países ali em volta, do Caribe, Cuba, né, um alvo assim prioritário do trumpismo, a própria China, né, por ser a grande potência geopolítica rival, mas, de fato, eu acho que talvez o Donald Trump, e é interessante ver as relações pessoais, né? O Joe Biden, por exemplo, tem um péssimo relacionamento com o príncipe da Arábia Saudita, né? Isso sai aí nos jornais às vezes. Os dois não se gostam, né? O Biden se coloca, né, como alguém progressista dentro da política americana, como um democrata, alguém que defende a democracia a todo custo. Já o Trump olha por um outro lugar, né? Olha de um lugar mais de um empresário, de alguém que vê o MBS, né, como alguém bem-sucedido, um homem forte. Então, eu acho que, até nesse sentido, talvez as relações com o Assad pudessem ser mais brandas, pelo menos, né, nessa mediação. Agora, sempre tem o elemento Israel, né? Israel é o aliado de primeira ordem dos Estados Unidos ali, independente de democratas ou republicanos, né? Isso está para além dessa divisão. Tem muito a ver também com a questão militar, né? Não só com a questão cultural, ideológica, mas com a questão militar. Israel é uma espécie de posto avançado dos Estados Unidos ali dentro do Oriente Médio, né? Em termos de cooperação militar. Então, se não for costurado com Israel, é difícil de pensar que o Trump conseguirá, né, reorganizar as relações com a Síria. Acho que, para ser sincero, né, talvez ele tenha essa possibilidade, mas eu não vejo isso como uma política prioritária do governo dele. Tá? Eu vejo muito mais assim, a tendência de um afastamento do que
e talvez até da retirada gradual de tropas. Isso sim a gente pode pensar, porque existem tropas dos Estados Unidos hoje dentro da Síria, são poucas, mas existem, né? Talvez a retirada dessas tropas e um afastamento gradual para focar em outras áreas, né, mais prioritárias. Essas tropas são lugares bem estratégicos, na verdade. Eu passei por lá muito perto, na região de Idlib, que é exatamente a região onde a guerra ainda acontece, e essas tropas americanas estão ali fazendo a segurança dos poços de petróleo sírios. Bem estratégica a posição. Eu acho... Eu também concordo, eu acho que não vejo como uma prioridade tratar o Assad no governo do Trump. Eu vejo como uma viabilidade. Eu acho que é muito mais viável haver uma conversa no governo do Trump do que no governo Biden. Lucas, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de conversar contigo. Para quem não conhece, o Lucas, reitero aqui, é um fundador do Geopolítica Hoje, @Geopolítica Hoje, no Instagram. Está no YouTube também, Lucas? Sim, a gente está, na verdade, no YouTube a gente está parado, né? Eu e o Daniel, que cuidamos ali do nosso projeto, somos professores, então tem muita demanda, mas é parte da nossa estratégia aí, né? Voltar para o YouTube aí, principalmente a partir do ano que vem. Estamos nos organizando para isso sim. Estamos principalmente hoje no Instagram, lá no @Geopolítica Hoje. Obrigado, eu agradeço a tua participação aqui, conversar com a gente sobre um assunto que pode não parecer grandioso para muita gente, mas essa é uma oportunidade que o Jornal Liberal está dando de conversar sobre a China, de mostrar as relações da China dentro do Oriente Médio e como isso afeta o mundo. Nesse espaço, você vai ser sempre bem-vindo para conversar com a gente aqui sobre esses e diversos outros assuntos sobre a geopolítica. Gustavo, eu agradeço muito, foi um prazer falar com você, com a sua audiência, estou sempre à disposição e, né, sempre que quiser falar de geopolítica, de temas relacionados, contacta a gente, conversa conosco, que é um prazer falar desses temas. Obrigado, Lucas, e a você que nos assistiu até agora, agradeço a sua presença, a sua audiência. Nossa conversa semanal vai fazer uma breve pausa, porque na próxima semana tem Círio de Nazaré e o foco não é política internacional, mas assim que o Círio passar, a gente volta. E mais uma vez, muito obrigado.